Só o Senhor é o nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, não tivemos culto no último domingo por conta do feriado de carnaval, mas seguindo, eu creio que ainda exista mais essa oportunidade, mais uma sobre esse tema que temos falado nos últimos meses, sobre a palavra de Deus, a série Firme Fundamento, que é baseada num livro, e eu vou sempre reforçar isso para você, né? A importância da palavra de Deus na vida da igreja, a importância da palavra de Deus na nossa vida, e olha, ela age em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que interagimos, e não tem sido diferente. Domingo a domingo nós temos falado de vários assuntos. Semana passada falamos, né, uma passagem em Isaías, muito importante, falando de que aquele povo cativo, aquele povo que estava afastado de Deus, aquele povo que estava vivendo um momento de crise, e saímos daqui perguntando como nós estávamos nisso tudo, como nos víamos. Será que estávamos enfrentando algum momento de crise, algum momento também assim confuso? Vimos que Deus nos dá a sua palavra para nós sermos vivificados e crescermos espiritualmente. A palavra de Deus que está nas suas mãos, ela precisa ser consumida, me permita esse termo, ela precisa ser consumida, você precisa ter contato, você precisa ter intimidade com essa palavra, porque quando nós temos intimidade, quando nós consumimos dessa palavra diariamente, a nossa vida é vivificada, né? Nós crescemos espiritualmente. Falamos, né, daquela passagem que fala que reguem, fecundem, brotem e que a semente seja dada. Isso é um processo, mas que vem da palavra. Também falamos que o Deus que escreve a história tem tudo preparado. Não duvide disso. Se você estiver buscando o Senhor, buscando a sua palavra, buscando o conhecimento do Senhor, creia que toda a sua história está debaixo do controle dele. Nada escapa do controle dele. A palavra, falamos também que a palavra sempre produz efeito, cumpre a intenção de Deus. A palavra sempre tem um efeito, sempre produz efeito e sempre cumpre a intenção de Deus. A palavra diz que ela nunca volta vazia, que ela cumpre o intento para o qual ela foi determinada, e é verdade. Então, creia que a palavra de Deus vai se cumprir, que os propósitos de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Também falei que Deus governa a história pela sua palavra, e também disse que, logo no finalzinho dessa pregação, eu disse que a palavra de Deus, mesmo diante da situação adversa, como aquele povo que estava lá no exílio, né, e tudo que Deus foi transformando, porque era do interesse de Deus restaurar aquele povo e trazê-lo de volta para a sua casa, para a sua terra natal. Eu quero dizer para você que mesmo diante daquela adversidade, daquela incredulidade, daquele cansaço, eles puderam ver a fidelidade de Deus. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus garante. A palavra do Senhor garante. O Senhor deseja relacionamento, o Senhor deseja restaurar o seu povo, o Senhor deseja uma vida abundante para cada um de nós. Assim aconteceu na cruz do Calvário. Todo aquele sacrifício para nos dar vida e vida em abundância. Isso significa muito mais do que uma vida. Alguém vai dizer que viver é diferente de estar vivo. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é algo muito maior. O Senhor, Ele deseja que nós possamos ser muito mais abençoados daquilo que a gente às vezes vive numa superficialidade. Deus deseja algo maior para você. Você pode dizer para esse irmão aí do seu lado, diga assim: Deus deseja algo maior para você. Cutuca ele aí, acorda ele. Deus deseja algo maior para você. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia hoje, em Ezequiel capítulo 37. O tema dessa mensagem diz que a palavra de Deus no centro da igreja. Já falamos por vários temas, mas o de hoje é a palavra de Deus no centro da igreja. Ezequiel capítulo 37, versículo 4, por favor.
Você encontrou? Você pode dizer amém? A palavra de Deus diz então no versículo 4: Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vamos ler de novo? E então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não está aqui, mas eu vou dizer para você o mesmo texto na versão NTLH, que é a nova versão dos dias de hoje, né? Profetize, ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Traz um entendimento mais pessoal. Vou repetir para você. Profetize a esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Coloca a sua Bíblia de lado, deixa aberto em Ezequiel, que a gente vai passear um pouco aqui sobre cada versículo. Vamos falar de todos eles aqui do capítulo 37, mas eu quero orar. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir essa mensagem, mas também a ouvir e entender. Que nós possamos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, que haja transformação, que haja conserto, que haja liberdade para o Teu Espírito Santo agir nos nossos corações, que caia por terra toda incredulidade, todo desânimo e cansaço, mas que seja renovada uma nova esperança aqui nesse lugar, nessa noite. Desde já, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero falar para você o que acontecia nesse exato momento aqui do livro de Ezequiel. Ezequiel, um profeta que profetizou durante o exílio da Babilônia. O reino de Judá na Babilônia, exilado, e ele profetizando, Deus usando ele para profetizar aquele povo. É interessante que Ezequiel, ele denunciava um ponto muito específico de um erro daquele povo. Ele denunciava a queda de Jerusalém por conta de idolatria. Isso fez com que aquele povo sofresse o exílio e todas as penalidades por conta disso. Como assim, Eduardo? O que significa idolatria naquele tempo? Muitas coisas. O povo de Israel começou a permitir um sincretismo religioso. Eduardo, o que é sincretismo? Vamos trocar a palavra sincretismo por mistura, para ficar um pouco mais fácil de entender. Sincretismo religioso apontava para misturar vários cultos. Quando Deus, Ele deseja de nós uma exclusividade. Guarde isso no seu coração. O nosso Deus deseja de nós exclusividade. Se nós dizemos que servimos ao Senhor, Ele deseja que nós sejamos exclusivos dEle, que prestemos culto somente a Ele. Porque Deuteronômio vai dizer que Ele é o único Deus, o único Senhor, não há outro. Então não tem por que a gente dividir a nossa adoração, dividir, né, a nossa piedade, a nossa devocionalidade com outro Deus. Não há outro Deus para ser adorado, somente o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E aquele povo, ele adorava, né, ele continuava adorando a Deus, mas permitindo outros cultos no meio do seu povo, outros cultos a divindades pagãs como Baal, Astarote. Então começou não somente aquela exclusividade para Deus, mas ele começou a adorar outros deuses. Da mesma forma, ele começou a permitir uma profanação do templo. Ídolos pagãos foram colocados dentro do templo de Jerusalém, tornando aquele templo um lugar impuro, onde na verdade aquele templo deveria somente adorar ao Senhor. Então eles começaram a idolatrar e colocar no seu dia a dia, nas suas práticas, na sua rotina diária, outros deuses. Adoração nos lugares altos. Eles também construíam, aqueles povos, os rituais cananeus, eles construíam altares em colinas, e o povo de Israel começou a participar disso. Veja que são pequenas coisas. E como é que isso entrou no povo de Israel? Entrou porque começou a dar permissão para pequenas coisas. O povo de Israel começou a permitir pequenas coisas.
E aí foi permitindo isso, permitindo aquilo, permitindo uma prática, permitindo outra coisa. Isso nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia hoje em 2026. A gente precisa pedir a Deus discernimento, para que a gente não permita também que pequenas coisas vão entrando, vão participando do nosso dia a dia. Que a gente possa ter também essa preocupação. É ao ponto deles também, através dessa idolatria, começar a rejeitar os profetas. A insistência da adoração a esses falsos deuses que estavam sendo colocados ali, levou à rejeição de diversas advertências proféticas, até o próprio profeta Jeremias sofreu isso. Então veja que a idolatria começou a fazer parte do povo. E imagina que isso não agradou a Deus. Ezequiel então profetiza a um povo corrupto moralmente, que começou a permitir várias práticas imorais herdadas das práticas dos povos vizinhos, que eles começaram a permitir que estivessem ali. Concessões. Não tem. Nos dias de hoje poderia ser, não tem nada a ver colocar uma prática do povo cananeu aqui, uma adoração, botar um Deus diferente dentro do templo, não tem nada a ver, também não é assim. Nos dias atuais seria mais ou menos assim, mas Ezequiel se levanta e profetiza então a esse povo corrupto moralmente, e religiosamente aquele povo estava ficando frio, seco e morto. Algo muito parecido acontece nos dias de hoje. Uma igreja, e eu não digo da igreja, eu não estou falando de uma igreja específica, eu falo na igreja total. O IBGE vai dizer que são milhões de cristãos, mas muitas vezes muitos desses milhões não conhecem a Deus. Eduardo, é possível dizer que é cristão e não conhecer a Deus? É possível. É possível se intitular cristão? É possível ir a cultos todos os domingos e não conhecer o Deus da palavra? É possível. Por isso nós precisamos nos atentar. Por isso a importância de nós falarmos constantemente da palavra de Deus. E por isso é importante você e eu não negociarmos com a palavra. A palavra precisa ser prioridade para que a gente possa conhecer o Deus da palavra. Nunca negocie isso. Então é muito possível nos dias de hoje existir um povo seco, um povo que é frio para as coisas de Deus, ou seja, insensível à voz de Deus, um povo morto espiritualmente. Sim, é possível. É possível nós estarmos na igreja no domingo, durante a semana, e estarmos praticando, assim como aquele povo, pequenas concessões. O povo fazia isso. E também é possível, também nos dias de hoje, um povo distraído. E a distração tem roubado de nós o tempo que Deus precisa. O tempo melhor, vou colocar de uma forma melhor. A nossa distração tem roubado de nós o tempo que deveríamos estar dando a Deus. Em oração, em consagração. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que fazer então para renovar o interesse espiritual dessa geração que vivemos hoje? Hoje em dia existe um problema. Quando eu falo que o IBGE tem um número estimado de milhões de cristãos, e na verdade, na prática, muitos não são, é porque hoje existem muitas igrejas, denominações, e a gente não precisa falar de quais são, que estão muito preocupadas com ações que motivem pessoas, eventos que motivem pessoas, agendas que motivem pessoas. A questão é captar pessoas, para que a igreja esteja cheia, para que eventos sejam grandes, para que as agendas sejam atendidas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o que importa, o número de pessoas, quando a gente pensa em número, quando a gente pensa, por exemplo, essa visão que Deus deu ao pastor sobre as células, o objetivo não é ter células com milhões de pessoas, o objetivo é ter milhões de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Aquilo que mudou a sua vida tem que queimar no seu coração para mudar outras vidas. A graça que te alcançou, você foi alvo da graça, essa mesma graça precisa alcançar outras pessoas. Essa deve ser a nossa motivação. E se nós desejamos que essas pessoas venham para uma vida espiritual real, nós precisamos de uma ação verdadeiramente real. Eu não tenho que estar preocupado em gerar um bom evento para encher a igreja. Eu já tive diversas experiências com isso. Quando eu era jovem, há pouco tempo atrás,
a gente tinha uma preocupação na juventude. Na época, eu e o outro líder, eram sempre dois lá, e ele dizia para mim assim: Eduardo, eu não vou trazer cantor gospel aqui para a igreja para encher a igreja. Os jovens têm que aprender que o que vai alimentar eles é a palavra. O que vai alimentar eles é culto. O que vai alimentar eles é vida com Deus. A gente não vai alimentar eles com eventos. E olha, a gente pagou um preço por isso. Porque é muito fácil trazer alguém, um ícone aí da mídia. A igreja vai encher, até com pessoas que a gente nem conhece. Agora, a minha pergunta para você é: será que isso vai dar uma vida real para essa pessoa? Uma vida, um conhecimento de Deus real? Será que essa pessoa vai ter um compromisso mesmo com Deus? Abra então, se você já está com a Bíblia aberta aí em Ezequiel 37, eu quero ler os versículos 1 e 2. Deixa aí essa página aberta. Versículos 1 e 2, veja que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Existia uma questão na quantidade, eram muito numerosos, e também na qualidade daqueles ossos, eles eram muito sequíssimos. Estavam sequíssimos. Deus mostra uma cena que ilustra a situação do povo de Israel naquela ocasião. E qual era o significado dessa visão que ele estava dando a Ezequiel? Vai lá para o versículo 11 desse mesmo capítulo. Olha o que Deus disse para Ezequiel. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Ou seja, Israel se via assim, sem esperança, como morto espiritualmente, sem futuro. Era assim. Israel, cativo lá na Babilônia, estava se vendo assim, sem uma identidade. Eles eram cativos num outro lugar, não estavam na sua terra natal. E sem isso, sem uma identidade, eu quero dizer para você, cristão, homem e mulher de Deus, nós precisamos saber a nossa identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa verdadeiramente saber quem você é. Falamos em outras oportunidades aqui, falando sobre esse assunto, a necessidade de nós conhecermos a nós, porque isso teria total impacto na forma como nós conhecemos a Deus. Às vezes eu estou achando que eu estou por cima da carne seca, né? Não peco, estou perfeito, e aí a palavra de Deus vai mostrar que foi necessário Jesus vir habitar nessa terra, morrer no meu lugar, para na cruz vencer o pecado. Para na cruz me justificar. Isso mostra que eu não sou tão perfeito assim. Isso mostra que eu sou pecador. E quando eu começo a conhecer que eu sou pecador e eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso de Deus, isso muda completamente a minha vida com Deus. Que nós possamos ter essa identidade clara. Nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso único Senhor. O Vale de Ossos Secos era uma visão simbólica da restauração espiritual e nacional de Israel por meio da palavra vinda de Deus. A restauração, tanto espiritual como territorial, nacional de Israel, viria por meio da palavra de Deus. Daí a importância da palavra que está na sua mão. Ela não é um livro para uma consulta rápida. Alguém vai dizer que a palavra, ela não é o step, né? Esse exemplo também se usa para oração, mas também cai muito perfeitamente. Ela não é um step do carro que nós lançamos mão quando o pneu fura, na necessidade. Ela precisa ser o volante das nossas vidas, né? Onde a gente, para andar naquele carro, primeira coisa que você pega é o quê? No volante, né? Ela não pode ser o step. Ela não pode ser acessada somente na nossa necessidade, ela precisa ser acessada para nos guiar no caminho. Então isso é uma realidade. Vamos ao versículo 3.
do capítulo 37. Então me perguntou: filho do homem, diante daquela cena, daqueles ossos, daquele vale, daquela questão dos ossos secos, de tudo aquilo, entendendo a visão, né, de que aquele povo, Deus estava dizendo para Ezequiel: isso é o povo de Israel, como eles estão hoje. Versículo 3: então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Se coloca no lugar de Ezequiel. Deus te leva em visão a um lugar onde você vê um vale. Imagina um vale, uma coisa grande, numerosos ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: será que esses ossos podem reviver? Imagina você recebendo essa pergunta, qual seria a sua resposta? Será que você ia olhar para aqueles ossos, humanamente falando, porque somos humanos, e a nossa humanidade nos limita, porque Deus, Ele pode fazer tudo, e vamos ver isso aqui daqui a pouco, mas a humanidade que há em nós diz assim: não, muito difícil, essa situação, sei não. Mas vamos ver o que Ezequiel respondeu. Respondi, diz Ezequiel, e eu complemento isso aqui, né, para que você entenda: Senhor Deus, Tu o sabes. Ezequiel é levado diante daquele cenário caótico, porque eu creio que era um cenário caótico, e Deus pergunta para ele: será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel responde: Senhor, Tu o sabes. Humanamente falando era impossível, os ossos estavam, e eu vou reforçar isso para você, para que isso fique claro, secos, espalhados. E aí, na hora que eu estava preparando essa palavra, me veio à mente: procura saber, alguém aqui sabe quantos ossos há no corpo humano? Alguém tem ideia? Gente, se for falar, fala alto. Porque é quase em línguas, né? 200 e? Fisioterapeuta é outro nível, né? 206 ossos, exatamente. Então você imagina que um corpo tem 206 ossos. Você imagina aquele vale repleto de esqueletos, espalhados. Você consegue imaginar, se cada corpo tem 206 ossos, aqueles numerosos ossos, quantos corpos não significavam ali? E tem mais um detalhe: eles estavam secos, eles estavam espalhados e eles estavam sem vida há muito tempo. Você já se deparou com um osso que você deixou assim, esquecido? O que acontece com ele? Ele vai ficando seco, 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 ressequido. No início ele está assim bonito, vistoso, mas depois ele vai secando, vai ficando meio quebradiço, vai ficando, né, cada vez mais seco. Aquele povo estava sem vida há muito tempo. Situação caótica, situação sem esperança, situação sem... O que vai acontecer daqui? Deus havia perguntado para ele: Ezequiel, você acha que é possível reviver? Senhor, Tu o sabes. Mas eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Meu irmão, eu não sei qual é o vale, eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é a circunstância, eu só quero te dizer que se Ele transformou essa situação, Ele pode também transformar toda e qualquer situação que nós estejamos passando. E talvez você, eu falando agora, você já esteja se lembrando: Ele transformou há tempos atrás. Eu estava no meio do olho do furacão, achando que não tinha mais saída para a minha situação, porque era difícil demais, mas hoje eu estou aqui e a situação passou. Alguém aqui já viveu isso? Alguém aqui pode dizer assim: olha, há tempos atrás eu estava assim, olhando para um vale de ossos secos, totalmente incapaz, infrutífero, totalmente sem esperança, sem futuro, sem nada, mas de repente Deus operou, e hoje eu estou aqui como um testemunho vivo que Ele já fez. E eu quero dizer para você: se Ele já fez na sua vida, o que impede Ele de fazer de novo? Nada impede Ele. E vem o versículo 4, olha o que diz o versículo 4: então Ele disse para Ezequiel, diante daquele cenário: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Veja que Deus chega para Ezequiel e fala: profetize. Você sabe o que significa profetize?
Profetiza é uma palavra que vem do hebraico e significa falar da parte de Deus, ou seja, Ezequiel, fale da parte de Deus. Ezequiel, declare uma mensagem inspirada por Deus. Ezequiel, proclame a palavra divina sobre a direção do Espírito. O que isso nos ensina? Deus chama Ezequiel para aquele lugar, mostra um cenário adverso e diz para ele: será que é possível? Senhor, tu sabes. Então, Ezequiel, profetize. Fale da parte de Deus. Como é que eu e você falamos da parte de Deus nos dias de hoje? Através de quê? Da palavra de Deus. Através da palavra revelada, da palavra que está aqui nesse livro que tanto nos influencia todos os dias. Então ele pede que Ezequiel profetize. Quando Deus manda Ezequiel profetizar, Ele está ordenando que o profeta declare a palavra de Deus sobre uma situação aparentemente impossível. Você crê no poder da palavra de Deus? Você crê no poder da oração? Você crê, né? A vida não viria daqueles ossos. Aquele vale, aqueles numerosos ossos. A vida não viria dos ossos, a vida viria da palavra do Senhor proclamada e do agir do Espírito Santo. A mudança da situação não vem da situação, vem da proclamação da palavra. Vem de você lançar mão da palavra. Nos tempos atuais, muitas pessoas têm trazido uma prática antiga, para alguns, para outros não, que é orar a palavra, que é louvar a palavra, ou seja, trazer a lembrança daquilo que é a palavra para nós. Isso precisa ser uma prática nossa, a gente precisa trazer. Você está no meio de uma tribulação, lembrou de um salmo, vai no salmo, leia o salmo, traga para a sua existência, para a sua aplicação. Eu ouvi uma pregação na igreja, estou lembrando da passagem que o pastor pregou, traz isso para a sua meditação. Por isso a importância de você ter contato com essa palavra. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos amadurecer, crescer espiritualmente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas essa profecia, que o versículo 4 começa, ela não termina só no versículo 4, ela diz o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra foi proclamada, ela foi pregada, ela foi anunciada naquela situação. Tá bom, Eduardo. E o que é que acontece? Antes do Espírito soprar a vida, e nós vamos ver isso nesse texto, a palavra foi anunciada, a profecia foi declarada. O que Deus ia fazer foi dito através da boca do profeta, através de Deus ali naquele momento. A restauração começa quando a palavra de Deus é liberada. Não dá para ser crente sem a palavra. Não dá para ter uma vida com Deus sem conhecer a palavra. Não dá para ser uma igreja relevante, e aí eu não estou dizendo relevante no sentido de, nós vamos conquistar, nós vamos ser enormes. Não é disso. Igreja relevante é a igreja que prega a palavra, a igreja que anuncia o evangelho a pessoas, igreja, através dessa igreja, pessoas conhecem a Deus, são transformadas, famílias são transformadas, e Deus age de forma poderosa. Isso é uma igreja relevante. E eu quero dizer para você, nós nunca seremos uma igreja relevante se nós não tivermos a palavra de Deus como base. A gente precisa dessa palavra. O milagre não aconteceu até que o profeta obedecesse e proclamasse a palavra que Deus estava dizendo. Versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Ezequiel foi obediente. Obediência é coisa de cristão. Você pode repetir isso? Obediência é coisa de cristão. Então, profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu proclamava, enquanto eu declarava a palavra de Deus,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Quando ele começa, através da obediência, a proclamar, a profetizar sobre aqueles ossos secos, sobre aquele cenário, eu sei que você está entendendo o que eu quero dizer. Quando ele começa a profetizar a palavra de Deus sobre aquele cenário caótico, impossível, totalmente sem esperança, olha o que aconteceu. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Olha, gente, imagina que coisa, que visão. Um barulho de ossos que batiam contra ossos. Aqueles ossos se ajustando. Eu vou falar só de um corpo daqueles ali. Os 200 daquele corpo se ajustando. Ossinho por ossinho. Se arrumando. Se ajeitando. Indo cada um para a sua posição. Se formando. Cada osso ao seu osso. Isso mostra uma organização. Isso mostra algo sobrenatural, humanamente impossível de ser feito. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e cobriram de pele. Eu quero dizer para você que ao profetizar, ao Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, a palavra profetizada começa a organizar aquilo que estava completamente desestruturado. Aquilo que estava jogado, bagunçado, destruído. Ao profetizar sobre aqueles ossos, tudo começa a se organizar. Quando Ezequiel profetiza, os ossos se juntam, os tendões aparecem, a carne cresce, a pele cobre. E o que isso tem a ver comigo hoje, Eduardo? Quero dizer para você que quando você permite que a palavra de Deus haja na sua vida, as coisas vão sendo colocadas todas nos devidos lugares. Aquele momento da nossa vida que parece que é um vale de ossos secos, impossível de ser organizado, impossível, confuso, completamente confuso. Eu quero dizer para você que para as pessoas que são expostas à palavra de Deus pregada, e como foi dito no meio do louvor, que privilégio é nós estarmos aqui nessa noite. Eduardo, tem dia que eu acho que é privilégio, tem dia que eu acho que eu venho aqui só bater um ponto aqui. Eu quero dizer para você que é um privilégio você, em 2026, ter liberdade para chegar num lugar silencioso, preparado, e você ouvir da palavra de Deus. É um privilégio. Para as pessoas que são expostas à palavra pregada, as coisas começam a se unir. E com o tempo, o que estava confuso começa a fazer sentido. Porque a palavra de Deus, quando ela age, como ela agiu nos ossos secos e quando ela age em nós, ela produz ordem, ela nos traz estrutura e ela nos traz uma reconstrução. Pense nisso. É muito interessante que isso, como está acontecendo aqui nesse capítulo 37, Deus manda Ezequiel profetizar aqueles ossos enquanto eles estavam mortos. Enquanto são ossos secos, à medida que ele fala e profetiza, eles retornam à vida. Percebe a importância da palavra declarada? Percebe a importância da palavra quando ela é pregada, quando ela é proclamada? Coisas acontecem. Não é um ensino, não é uma aula, não é uma mentoria, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, como falamos aqui há tempos atrás. É uma palavra inerrante, é uma palavra fiel, uma palavra divina, inspirada por Deus, escrita por homens que foram inspirados por Deus. Acho que foi a Raquel que estava falando esses dias comigo, que a palavra de Deus foi deixada. Deus podia deixar várias coisas, mas Ele deixou um livro. Acho que foi ela mesma que falou comigo. E ela estava dizendo, o que foi deixado foi um livro. E esse livro precisa ser lido. Ele podia ter deixado uma estátua para ser adorado, mas Ele não deixou. Ele podia ter deixado um monte para ser adorado, mas não deixou. Ele deixou uma palavra, Ele deixou um livro, Ele deixou algo que nós podemos acessar, graças a Deus, a hora que desejamos. Assim é conosco em nossos dias. A palavra é quem nos vivifica. Não é a sua influência,
não é os seus contatos, não é a sua sabedoria, não é o seu dinheiro que te vivifica. Quem vivifica a sua vida é a palavra de Deus. Daí a importância de uma igreja que prega a palavra. Eu vejo muitas vezes pessoas falando na internet de que participaram de um culto onde ficaram 2 horas no momento de louvor e a palavra foi 10 minutos. Cada igreja faz da sua forma, sei disso tudo, mas eu quero dizer para você, busque estar num lugar onde você ouve a palavra, porque é a palavra que vai vivificar você, é a palavra que vai te renovar, é a palavra que vai te transformar, é a palavra que vai te restaurar, é a palavra que te vai dar alicerces firmes para que você prossiga, é a palavra que vai dar alicerces para que você estruture a sua família, é a palavra que vai dar alicerces para estruturar o seu casamento, é a palavra que vai dar alicerces para criar seus filhos. Não é outra coisa. Mas diante disso tudo, diante daqueles tendões que foram se agrupando, da carne que foi se agrupando, da pele que foi a palavra proclamada e tudo isso acontecendo, mas ainda não havia vida. Os ossos já não estavam mais desordenados, secos, eles já estavam ordenados, já estavam todos cada um no seu lugar. O tendão, eu creio que Ezequiel já estava vendo um corpo formado, mas ainda não havia vida. Quero dizer para você que ao fazermos a obra de Deus, da forma que Deus quer, com o poder de Deus, Deus vai agir. Versículo 14, por favor. Já estamos caminhando para o fim. Versículo 14. Olha o que é dito na palavra: porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eram corpos. Grande coisa já tinha acontecido com a palavra declarada, com a palavra profetizada, muita coisa já tinha acontecido. Mas ele diz: porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Veja, aqueles corpos já estavam formados, mas Deus ainda tinha mais por fazer. A palavra declarada tinha iniciado todo aquele processo de transformação da situação, mas Deus tinha mais para fazer. E Deus sempre terá mais para fazer na nossa vida. É como se Ele fosse Ele é uma fonte inesgotável. A gente não consegue mensurar aquilo que Deus pode fazer por nós. Não tem como. A nossa humanidade é completamente limitada. Eu gosto muito de um pregador que ele diz que nós não conseguimos ver depois da esquina. Se você chegar ali, sair aqui na porta da igreja e olhar para lá, você vai ver a Caviana, mas você não vai ver o que está acontecendo ali, para a esquerda, na Bacairis. Você não vai ver. Mas Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe do final do ano. Ele sabe de tudo. Versículo 9. 9 e 10. Então ele me disse, ele já havia profetizado aos ossos. Então versículo 9 ele diz, versículo 9, por favor, coloca para mim, Fernandinho. Versículo 9, ótimo. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Eles tinham sido restaurados. Aquele cenário caótico tinha sido transformado. Mas o Espírito ia trazer vida. Versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado. Olha Ezequiel de novo nos ensinando a obedecer. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército. É interessante que depois que aqueles corpos foram formados, dessa forma milagrosa, Deus manda profetizar de novo. Mas Ele manda profetizar o Espírito, aquele que traria vida. Meu irmão, minha irmã, o Espírito não age de forma desconectada da palavra. O Espírito Santo falou ao meu coração que eu devo fazer tal coisa. Se foi o Espírito que falou,
isso que está no seu coração precisa estar de acordo com a palavra. Ele não trabalha de forma desconectada. O Espírito de Deus é totalmente coerente com o que está na palavra. A palavra de Deus é totalmente coerente, desde o Gênesis ao Apocalipse, não há nenhuma contradição. Por quê? Porque os homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram toda essa palavra e não há nada que se contradiz. O Espírito age completamente conectado com a palavra. O mover espiritual verdadeiro, ele está fundamentado na palavra. Guarde isso. O mover espiritual verdadeiro está fundamentado na palavra, através da revelação divina da palavra. Ele não depende da cor da parede. Ele não depende da altura da música. Ele não depende da roupa do pregador. Ele não depende do estilo. Ele depende única e exclusivamente da revelação divina através da palavra. Interessante que aquele povo, antes que fosse profetizado sobre ele, aquele povo que hoje diz a palavra aqui que é um grande exército, o que ele era antes de que a palavra fosse profetizada? Você lembra lá dos primeiros versículos que diz que ele era uma grande quantidade de numerosos ossos secos, espalhados, sequíssimos, totalmente terra arrasada. Hoje ele é um exército. Um exército, ele se transformou num exército depois que a palavra foi profetizada e que o Espírito foi profetizado sobre aquelas vidas. O povo que se via como morto é chamado de um grande exército. A palavra transforma um vale de morte em um exército vivo. O que a palavra não pode fazer por você? O que a pregação da palavra, a proclamação da palavra de Deus não pode transformar na sua vida? Me diga. Se ele transformou um cenário completamente caótico em algo tremendo dessa forma. Versículo 11. Diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Essa era a forma como aquele povo de Israel se via, como ossos secos, perdemos a nossa esperança, fomos completamente exterminados. Sem esperança. Enquanto Israel dizia que não tinha esperança, enquanto Israel se via exilado sobre aquele cativeiro, vivendo aquela possibilidade de futuro, não tem futuro. Agora eu sou um povo escravo, eu não tenho a minha terra natal, eu estou aqui nesse povo. Deus dizia, um novo exército está sendo formado, a situação vai ser transformada, daqueles ossos secos num novo exército. Versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. De simplesmente um povo que dizia, eu não tenho mais esperança, eu sou como esses ossos secos, fomos exterminados, esperança zero. Aí vem Deus e diz, eu vou abrir as sepulturas, eu vou tirar vocês dessa situação, eu vou retornar com vocês para a terra, porque eu sou o Deus de vocês. Veja, que Deus presente, que Deus próximo, que Deus, sabe, que tem prazer em fazer parte. Ele podia dizer, vocês idolatraram mesmo, eu não quero mais saber de vocês não. Mas eu também tenho que te lembrar que Deus deseja, e Ele faz tudo que está
ao alcance, Ele dá condições, Ele propicia para nós condições de nós termos uma vida plena com Ele. Sabe por quê? Porque Ele deseja ter relacionamento comigo e com você. Aquele povo estava exilado, aquele povo tinha idolatrado, aquele povo tinha colocado imagens dentro do templo, aquele povo estava adorando nos altos montes, aquele povo estava misturando tudo de outros povos, adorando a outros deuses. Algo abominável aos olhos de Deus. Mas Deus tinha interesse em restaurar o seu povo. Como Ele tem nos dias atuais, Ele tem interesse em restaurar a sua igreja todos os dias. Ele está pronto. A palavra criou identidade e destino para aquele povo. Vocês são o meu povo, povo meu. Também disse, olha, o destino de vocês não é permanecer cativo. Vocês vão voltar para a sua terra natal. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Será que eu e você precisamos ouvir isso hoje? Eduardo, você saberá que eu sou o seu Senhor. Meu irmão, minha irmã, você saberá que Ele é o seu Senhor. A palavra não apenas traz vida, uma vida física simbólica, ela restaura a nossa identidade, a nossa aliança com Deus, o nosso propósito e o nosso futuro. O povo que se via morto é chamado de grande exército. A palavra transforma um vale de morte em um exército vivo. Eduardo, como foi dito por um irmão meu, o que eu vou fazer com isso amanhã, na segunda-feira? Talvez esse vale de ossos secos represente na sua vida hoje uma fé completamente enfraquecida. Eduardo, eu estou aqui hoje, mas sinceramente eu não estou crendo em muita coisa. Eu não vejo as coisas acontecerem, eu não vejo nada mudar. Estou no meio de uma tormenta enorme, para todo lado que eu olho está confuso, está difícil, não vejo saída. Talvez o vale de ossos secos seja uma vida desanimada, uma vida que não vê graça em mais nada, não vê alegria em mais nada. Talvez o vale de ossos secos seja um coração sem esperança. Semana vai começar, e aí, tá motivado? Semana ó vida, ó céus, ó azar. Vou de novo para aquele trabalho, já sei o que vai acontecer lá. Você já pensou que Deus pode mudar a situação do seu trabalho assim, ó? Será que Ele pode mudar? Você tem alguma dúvida que Ele pode mudar? Ele pode mudar. Ah, mas a minha casa, eu vou entrar, Eduardo, só eu e Deus sabemos que eu vou chegar em casa agora, eu vou encontrar a minha casa daquele mesmo jeito. A minha família daquele mesmo jeito. O Deus que transforma um vale de ossos secos, tudo ordenado, estruturado, restaurado, colocando tudo no devido lugar, e eu interpreto aquele colocar dos ossos nos devidos lugares, eu interpreto como aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Recentemente eu vi um post onde dizia uma casa bem assim, bem suja, bem velha, cheia de um monte de coisa, sabe aquele quartinho da bagunça? Mas bem assim, parede mofada e tal, e aí o texto daquele post dizia: o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. E aí começa um vídeo bem rápido, como se fosse acelerado, mostrando as pessoas entrando, limpando e tirando coisas e pintando e daqui a pouco decorando. E aí, depois de um tempo, muito rápido por sinal, né, porque estava acelerado, mas depois de um tempo mostra aquela casa improvável, que não tinha valor nenhum, impossível de ser restaurada. Só que não era impossível de ser restaurada. Ela foi completamente restaurada, e aquele ambiente que ninguém queria estar, passou a ser um ambiente aconchegante, feliz. Será que Ele pode fazer isso comigo e com você? Será que Ele pode fazer isso com a nossa casa? Será que Ele pode transformar situações? Ele pode. Agora, essa restauração vai começar quando a palavra de Deus é ouvida. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Virá quando a palavra for ouvida. Eu e você precisamos ouvir dessa palavra todos os dias. A restauração começa quando a palavra é crida. Eu e você precisamos crer.
A palavra de Deus ficou registrada para a gente lembrar que aquilo que Ele fez com aquele povo de Israel, Ele pode fazer ainda hoje. O cego que passou a ver, Ele pode fazer hoje. Eu lembro daquela passagem do centurião que ele fala: Senhor, eu sou um homem também sujeito a ordens, e se eu dou a ordem aos meus serviçais, digo, faça isso, faça aquilo, então eu creio que se o Senhor apenas der a ordem, meu filho vai ser curado, meu servo vai ser curado. E ele foi curado. O Deus que fez aquilo, Ele pode fazer ainda hoje. Você crê? E a restauração começa quando a palavra é proclamada. Olha, eu não sei você, mas se eu desejo que algo fique no seu coração é que eu preciso que a palavra seja ouvida, que eu preciso que a palavra seja crida no meu coração, que eu preciso crer verdadeiramente nessa palavra, e eu preciso que a palavra seja proclamada. Eu e você precisamos entender que não há bem maior do que estar nesse lugar, sentado, ouvindo dessa palavra. Não há bem maior, porque se nós tivermos essa palavra sendo ouvida, crida no coração e proclamada sobre as nossas vidas, não haverá limite, não haverá vale de ossos secos que não possa ser transformado. Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor.